Olá, eu sou Elizabeth Portugal, aluna no curso de licenciatura em História do Centro Universitário UNITER. E vamos a mais um curso de extensão, Dessa vez voltado ao ensino fundamental 2. E qual é a proposta desse novo curso? O calendário histórico do Brasil, que é o nome do curso, será voltado para datas históricas, da nossa história, do nosso país, que nem sempre são lembradas dentro do nosso calendário brasileiro, que às vezes não são datas que estão ali no nosso dia a dia, que tornaram-se um feriado nacional comemorativo, como por exemplo um 7 de setembro, que é um feriado nacional, ou até mesmo um 19 de abril, que é o dia do índio, que apesar de não ser um feriado nacional, bem ou mal ainda é lembrado. Claro que talvez essas datas também sejam lembradas aqui, mas eu também irei procurar trazer algumas outras datas históricas que às vezes não são lembradas no dia a dia, no caso, no dia dessa determinada data, como por exemplo a data do nosso tema desse primeiro vídeo, que será o dia do fico, que é comemorado no dia 9 de janeiro. No dia 9 de janeiro é difícil às vezes alguém lembrar, hoje representa-se o dia do fico, né? Não está presente na lembrança das pessoas. É um dia histórico que, apesar de histórico, não está presente. Mas a proposta do curso é lembrar também, não só as datas que a gente conhece, por serem comemoradas, mas também datas históricas que às vezes não são lembradas. O dia do fico é a data protagonizada pelo regente do Brasil, o príncipe Dom Pedro, que está ali em pé ao lado, nessa gravura, nesse desenho, que decide contrariar as ordens das cortes portuguesas e permanecer no Brasil. O evento recebeu este nome porque, na ocasião, Dom Pedro proferiu a frase que se tornaria célebre. Eu até trago ela aqui, ao canto do slide. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fico. Essa decisão é tomada em 9 de janeiro de 1822 e é considerada um importante passo para o processo de independência do Brasil. Para compreender melhor esse período, é necessário conhecer o contexto em que ele ocorreu. Então, voltaremos mais ao tempo. Em 1807, a Europa passava por um período crítico. Napoleão Bonaparte, imperador da França, pretendia aumentar o seu poder. Dessa forma, ele realizou uma série de invasões em vários países. Porém, para se livrar de perder o reinado, a corte portuguesa se transferiu para o Brasil. A vinda da família real foi essencial para o desenvolvimento da colônia. Portanto, ao se fixar no Rio de Janeiro, a realeza promoveu mudanças econômicas e políticas no Brasil. Então, em 1815, o Brasil se elevou à categoria de Reino Unido. No entanto, o final da era napoleônica
exigiu o retorno do rei Dom João VI a Portugal. Aqui ao lado aqui da tela, né? A primeira foto é Napoleão Bonaparte e na segunda imagem a já conhecida fotografia de Dom João VI. Uma vez que a revolução havia atingido o país e somente o monarca poderia controlar a situação. Sendo assim, houve a necessidade de deixar o Dom Pedro I no Brasil como príncipe regente. Com a simpatia recebida dos políticos brasileiros, Pedro de Alcântara passou a tomar medidas de crescimento para o país. Entretanto, isso causou aborrecimento à corte portuguesa, porque as mudanças tiraram o Brasil, né, de debaixo, né, do poder de Portugal, até mesmo porque o Brasil vinha se desenvolvendo. Para transformar o Brasil novamente em colônia, era preciso retirar Dom Pedro do poder. Desse modo, foi exigida sua volta para Lisboa, entregando o governo de volta aos portugueses. Por que Dom Pedro decide ficar no Brasil? O desejo da permanência do príncipe regente Dom Pedro no Brasil se inicia com o temor de que Portugal retirasse do Brasil os direitos adquiridos com a elevação do Brasil a Reino Unido. Se isso acontecesse, o Brasil voltaria novamente à condição de colônia e perderia o direito de comercializar com as demais nações. Assim surge a ideia entre aqueles que compunham a elite rural e política brasileira de formar um reino do Brasil, independente de Portugal. O rei Dom João VI parecia prever que esse território do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves poderia passar pelo mesmo processo das colônias espanholas. Desta maneira, antes de voltar para Portugal por conta da Revolução Liberal do Porto, deixou seu filho e herdeiro no Brasil. Entretanto, o próprio Dom Pedro considerava a ideia de se afastar da corte portuguesa, seja por influência de pessoas como José Bonifácio e seja pelo apoio de sua esposa, Dona Leopoldina. As cortes de Portugal, porém, não aprovaram as medidas tomadas por Dom Pedro para administrar o país. Queriam recolonizar o Brasil e passaram a pressionar o príncipe a também retornar a Lisboa, deixando o governo do país entregue a uma junta submissa aos portugueses. Em dezembro de 1821, Dom Pedro recebeu ordens de voltar a Portugal, a fim de terminar sua preparação acadêmica. A notícia cai como uma bomba, né, entre os brasileiros, sobretudo a elite agrária brasileira. Isso porque ela queria conservar as liberdades comerciais que haviam adquirido após a vinda da família real portuguesa para o Brasil lá em 1808. Isso animou a aristocracia rural a pedir a permanência de Dom Pedro no Brasil. Por esse motivo, iniciou-se a coleta de assinaturas no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo, pedindo que Dom Pedro não voltasse para Portugal. Mais de 8.000 assinaturas foram apresentadas pelo presidente do Senado, José Clemente Pereira, a Dom Pedro, o qual se decide permanecer no Brasil. Era um bom negócio, né, para o Brasil,
Dom Pedro permanecesse aqui no país, né, e dando, né, essa oportunidade do país tornar-se cada vez mais independente de Portugal, até mesmo porque nesse período o Brasil vinha crescendo bastante, como foi descrito, né, nos relatos acima. Aqui ao lado, Dom Pedro I, provavelmente recebendo, né, as 8.000 assinaturas, e no outro lado o brasão da bandeira do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Se é para o bem de todos, né? Por isso, né, que em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro não acatou as ordens da corte portuguesa para que deixasse imediatamente o Brasil e retornasse a Portugal. Na varanda do Paço Imperial, que no caso, né, viria a se tornar o Paço Imperial após a independência, Dom Pedro comunicou sua decisão à multidão que o assistia. Esse episódio passaria à história conhecida como o Dia do Fico. 8 meses depois, apoiado pelas elites agrárias e a população livre, Dom Pedro declara a independência do Brasil. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Vamos a algumas curiosidades. Portugal chegou a enviar tropas para o Brasil, capitaneadas pelo tenente-general Jorge Aviles, com a intenção de reaver o poder sobre o Brasil. No entanto, o príncipe regente Dom Pedro ordena a retirada das tropas. O militar e seus comandados são expulsos do país. Uma versão mais reduzida da frase "se para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico" tornou-se uma citação comum no Brasil. Bem, gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui, né? E gostaria também de pedir, né, se possível, que vocês deixem nome completo e e-mail para que esse curso de extensão seja validado. É necessário que eu apresente os nomes de vocês que participam do curso, que assistem, né, que assistiram, no caso, ao vídeo. Como eu falei, para esse curso ser validado é necessário o nome e o endereço de e-mail de vocês. Gostaria de agradecer mais uma vez pela compreensão de todos, por terem chegado até aqui e por terem assistido o vídeo até o final. Até a próxima. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico.